Em nome de Jesus! Meu Deus, tem um bode dentro da igreja! Sai! Sai daqui! Sobe no banco, fecha a porta, gente! Repreendido! Eu te repreendo em nome de Jesus! Sai dele! Gente, segura esse bicho! Sai de mim, criatura do inferno! Meu Deus, ele tá correndo atrás do pastor! Tá frente! Isso é um teste, irmão! Fique firme! Ai, meu Deus do céu, gente, que é isso? Jesus tem poder! Sai! Aqui é casa de oração, não de confusão! Meu Deus, o bode tá subindo! Desce daí, bicho! Repreendido em nome de Deixa o Jesus! microfone! Cremos no Senhor porque a vitória é certa! A misericórdia! O bode subiu! Meu Deus! Isso é o fim dos tempos! Sai, Satanás! Gente, o bode tá pregando junto. Segura ele! Sai daqui em nome de Jesus! Eu disse sai! Isso, o bode tá encarando o pastor! Meu Deus, Senhor! Abaixa, abaixa! Repreende, Senhor! Em nome de Jesus, sai! Ele vai pular! Cuidado! Meu Deus do céu! Quem trouxe esse bode pra casa do Senhor? Olha o bode atrás do diabo! Sai